Vamos para o nosso próximo tópico, que é a deixis. Um nome que aparentemente é complicado, não é? Um nome diferente, mas ele significa, o seu significado, nós vamos perceber que é muito tranquilo. Sua principal missão é apontar um termo antes citado, né, e saliente na situação. Como seria um termo saliente? Um termo que ele se destaca na situação expressa e ele já foi citado. Então a deixis, ele aponta um termo que já foi citado e que é relevante. Observe, e a gente pode usar pronomes, artigos, alguns advérbios também fazem esse trabalho e o tempo de alguns verbos também podem fazer, como podemos ver nesse exemplo. Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. Né? Junto com as outras? Não. Não ponha junto com as outras, não. Senão, pode vir alguém querer fazer qualquer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia. Observem os termos em destaque. Nós temos aqui isso. Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. Esse isso é relevante? É saliente na situação? Sim, é saliente, porque é do que nós estamos falando, não é? E aí ela pergunta, junto com as outras, significa que já foi citado, né? Já foi levado outras coisas para essa parte, para qualquer parte. Ela diz, não ponha junto com as outras não, senão pode vir alguém querer fazer qualquer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia. Né? Então esse elas retoma também isso, né? O termo isso. Nós sabemos o que é? Não ficou claro pra gente nesse pequeno trecho que nós estamos analisando. Mas nós percebemos que é algo muito importante, que toda a conversação gira em torno disso, né? Essa coisa que nós não sabemos o que é, mas que na situação de comunicação fica muito claro. Se fosse associado aqui imagens, ficaria muito mais claro para nós o que seria esse isso, né? E esse elas. Então é assim que a deixis se apresenta. Os deíticos, né? Os termos deíticos fazem com que retomemos um termo antes citado. Então eles têm um significado totalmente dependente de um referente. Não dá para isolar. Nós vimos no exemplo anterior que quando diz isso, né, fica falha a comunicação. Aqui, como é um recorte, um fragmento da nossa análise, ficou falho. Nós não sabemos o que é isso e não sabemos o que são elas. Né? Mas então ele é totalmente dependente de um referente. Essa é uma característica da deixis, né, do termo deítico. Referente é o termo retomado. Quando nós retomamos um termo, quando eu disse no final do exemplo, elas, né, que se refere a isso, então isso seria o nosso referente. E que é o termo pelo qual nós estamos retomando. Bom, vamos ver. Algumas características são expostas pelo termo, né? Gênero, número, posição, espaço e vez no discurso. Então é importante retomar algo que foi dito, né, o nosso referente, mas observando o gênero, o número. Se eu usei singular, de repente eu vou usar plural, isso pode dar algum tipo de problema. A posição no espaço, né? Então tudo isso está relacionado a deixis. Vamos ver esse texto de Luiz Fernando Veríssimo, alguns equívocos que acontecem nesse texto, chamado A Espada. Só para a gente ver mais claro, com mais afinco, como isso se dá. Uma família de classe média alta, pai, mulher, um filho de 7 anos, e a noite do dia em que o filho fez 7 anos. A mãe recolhe os detritos da festa. O pai ajuda o filho a guardar os presentes que ganhou dos amigos. Nota que o filho está quieto e sério, mas pensa, é um cansaço. Afinal, ele passou o dia correndo de um lado para o outro, comendo cachorro-quente e sorvete, brincando com os convidados por dentro e por fora da casa. Tem que estar cansado. Quanto presente, hein, filho? E esta espada? Mas que beleza! Esta eu não tinha visto. Pai, e como pesa, parece uma espada de verdade. É de metal mesmo. Quem foi que deu? Era sobre isso que eu queria falar com você. O pai estranha a seriedade do filho. Nunca ouviu assim. Bem, analisando então os deíticos presentes neste texto, nós temos aqui essas palavras que estão em negrito, que estão sempre retomando um termo que já foi citado. Então,
Esta espada está se referindo a algo que foi visualmente demonstrado para seu filho. Esta, novamente, quem deu, né? Era sobre isso que eu queria falar com você, né? Nunca ouviu assim. Então, essas palavras em destaque retomam os deiticos na frase. Lembrando que o deítico precisa estar, para ser considerado um termo deítico, né? Ele precisa estar totalmente relacionado com o referente, ok? Vamos então para o finalmente anáfora. O que é este termo, né? Uma palavra que às vezes pode gerar muitas dúvidas, mas é uma função muito tranquila. A anáfora tem uma função de retomar um termo que já foi dito anteriormente, e ele pode ter sido citado no texto ou não. Isto em situações escritas ou orais. É importante observar que a anáfora é responsável pela coesão do nosso texto, né? Para que ele possa ser um texto mais limpo e eu não tenha necessidade de ficar repetindo termos o tempo todo. Há algumas diferenças básicas entre a deixis e a anáfora, né? E nós podemos dizer que os elementos anafóricos, eles retomam algo. Já os deiticos, eles apontam um termo saliente do texto. Essa sutil diferença entre os dois. A anáfora pode introduzir novas informações e pode ser dotada de algum sentido. Já os deiticos não, né? As anáforas também podem ser feitas através de nomes, pronomes, perífrases, numerais, advérbios, locativos, sinônimos e perônimos, né? Ela fez, né? Veja um exemplo neste texto. Terra dos Monstros, também de Luiz Fernando Veríssimo. Nós temos nesse livro A História Natural dos Sentidos. Jane Ackerman especula sobre o que um visitante de outra galáxia pensaria do que comemos, né? Se o extraterrestre resolvesse dar um jantar de confraternização na nave-mãe para representantes de todos os povos da Terra, teria dificuldade em organizar o menu e mais dificuldade ainda em conter a ânsia de vômitos, né? Então, neste pequeno texto, podemos ver alguns termos em destaque que se referem a naves, né? Um visitante de outra galáxia pensaria do que comemos. Pois, se o extraterrestre, esta palavra está relacionada a um visitante de outra galáxia. Concorda comigo que extraterrestre seria uma anáfora? Representantes de todos os povos da Terra, né? Então, todas as vezes que eu retomo um termo que já foi dito de uma outra maneira, eu estou fazendo uma anáfora, né? Olha, sendo um ser perfeito que alimenta só de luz líquida, como todos os alienígenas hipotéticos, nosso visitante não entenderia como os alemães conseguem comer repolho azedo com tanta alegria, porque os americanos chamam pepino estragado de picles e comem tudo. Os franceses esperam o peixe apodrecer antes de comê-lo e os japoneses nem esperam o peixe morrer, né? E por que todos se entusiasmam com um fungo que chamam de champignon e entram em êxtase com outro chamado trufa, que é encontrado embaixo da terra por poucos? Vejam, então nós temos aqui, retomando, um ser perfeito que alimenta só de luz líquida, né? Nosso visitante, e aí vem os outros povos, alemães, americanos, os franceses, os japoneses. Percebem como a anáfora retoma o termo dito anteriormente? É muito importante observarmos essa diferença entre os deiticos e os termos anafóricos. Bom, isso é o que temos para hoje, para a nossa aula sobre deixis, ambiguidade e anáfora. Espero que tenha sido muito esclarecedora e que você possa continuar aprofundando seus estudos usando o nosso material de apoio que está na nossa biblioteca virtual. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!